O que parecia ser apenas mais uma manhã fria no bairro de East Sacramento rapidamente se transformou em uma das descobertas mais grotescas da história criminal norte-americana. Era 27 de dezembro de 1977 quando a senhora Evelyn Aldrich, de 64 anos, ligou para a polícia com a voz tremendo. Ela era vizinha da casa número 3217, e há 2 dias tentava falar com a moradora, Ambrose Griffin, uma senhora de 51 anos, mãe de 2 filhos e esposa de um engenheiro aposentado. Mas ninguém atendia. As luzes estavam acesas, e o jornal da manhã do dia 26 ainda estava na varanda. Quando os oficiais Robert Barton e Craig Donaldson chegaram ao local, encontraram a porta apenas encostada. Armas em punho, eles entraram lentamente. Foi então que o inferno se revelou. Ambrose estava caída entre a cozinha e a sala de jantar. Um tiro no peito. Morta. Mas o que chamou a atenção dos investigadores foi o que faltava. O corpo estava parcialmente despido, mas sem sinais de abuso sexual. Havia marcas de sangue no chão, não respingos, mas rastros, como se algo tivesse sido arrastado. Na pia da cozinha, um copo. Com resíduos de sangue. A polícia ficou paralisada. Nada havia sido roubado. Nenhum objeto de valor fora levado. Nenhum arrombamento. Nenhum motivo aparente. Só a morte fria. E o copo. A primeira teoria, crime aleatório. Mas a verdade era bem pior. Naquela mesma noite, a equipe de homicídios consultou os arquivos e encontrou um boletim registrado dias antes por uma mulher chamada Doris Wallace. Ela dizia que um homem estranho tentou abrir a porta dos fundos da casa dela no meio da tarde. Quando ela perguntou quem era, ele respondeu apenas: "O sangue. Preciso do sangue." Doris achou que era um mendigo drogado. Não levou a sério. Mas agora, esse detalhe não parecia mais aleatório. O assassinato de Ambrose Griffin foi abafado pela imprensa local. Não por censura, mas por conveniência. O recesso de fim de ano, combinado com um corpo policial exausto e uma prefeitura em transição, fez com que o caso fosse esquecido em silêncio. Nenhuma nota foi publicada. Nenhuma imagem vazou. Mas dentro do Departamento de Polícia de Sacramento, um alerta vermelho se acendeu. O legista do condado emitiu um laudo preliminar 2 dias depois. A causa da morte foi um disparo com arma de fogo a queima-roupa no tórax esquerdo, causando colapso pulmonar e parada cardíaca. Entretanto, há ausência de sangue interno compatível com a lesão. Há indícios de drenagem pós-morte. Em outras palavras, alguém tentou extrair o sangue. O que ninguém sabia, e o que a polícia ainda não podia imaginar, era que esse foi apenas o primeiro ritual. Richard Trenton Chase já estava em plena atividade. Ele havia cruzado uma linha invisível, de fantasias psicóticas para o primeiro ato real de um massacre serial. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco. Nascido em 23 de maio de 1950, em Santa Clara, Califórnia, Richard Trenton Chase parecia, à primeira vista, uma criança comum. Era o primogênito de uma típica família de classe média. O pai, um homem rigoroso, ex-militar, trabalhava em uma empresa de seguros. A mãe, dona de casa, demonstrava sinais de paranoia e instabilidade emocional. Mas bastaram 6 anos de vida para os primeiros alertas surgirem. Quando os especialistas tentam entender os padrões de serial killers, eles frequentemente recorrem ao conceito da tríade de MacDonald, um conjunto de 3 comportamentos na infância que indicam desvio violento: crueldade com animais, piromania, enurese noturna prolongada. Richard apresentava os 3. Desde os 5 anos, matava pequenos animais, gatos, coelhos, pássaros e os escondia no quintal. Usava facas de cozinha roubadas e dizia que queria ver o que tinha dentro. Aos 10 anos, colocou fogo na garagem do vizinho. Aos 13, ainda urinava na cama e escondia os lençóis para que a mãe não visse. Mas nada disso foi tratado como sinal de alarme. A família considerava tudo fase. A escola dizia que ele era introspectivo. A sociedade fingiu não ver. Durante a adolescência, Richard começou a desenvolver hipocondria severa, acreditava que seus órgãos estavam encolhendo, que seu coração estava parando e que seu estômago estava se desintegrando. Aos 18 anos, começou a beber o sangue de coelhos vivos. Acreditava que isso repunha seus órgãos e o mantinha funcionando.
Essa prática macabra, que os psiquiatras mais tarde chamariam de zoofagia ritual, tornou-se parte da sua rotina. Entre 1973 e 1976, Chase foi internado 3 vezes em hospitais psiquiátricos. Em todas elas, os médicos alertaram: paciente esquizofrênico paranoide, com ideação homicida e possível risco à comunidade. Mas o sistema era falho. Richard nunca ficou internado mais de 6 meses seguidos. Em 1976, foi considerado vistável e solto, mesmo após ter injetado sangue de coelho diretamente em suas veias. A mãe recusou que ele tomasse medicamentos antipsicóticos. Ela acreditava que isso o deixava estranho. E então, ele foi morar sozinho. Aos 26 anos, Richard passou a viver em um pequeno apartamento em Watt Avenue, Sacramento. Não tinha amigos. Comprava animais vivos em pet shops. Mas ninguém nunca viu os bichos vivos por muito tempo. As anotações de seu diário pessoal, descobertas após sua prisão, trazem frases como: o sangue é a fonte. Sem ele, o corpo seca. Preciso das veias. Estou morrendo de novo. Eles estão colocando veneno na minha água da torneira. Eu vi. Eu senti. Eles estão me matando. As autoridades que leram esses escritos concordaram em uma coisa: Richard Chase não era simplesmente um assassino. Ele era um homem completamente quebrado. Mas isso não o tornava menos perigoso. Era só uma questão de tempo. Depois que Richard se mudou para Watt Avenue, começou a se tornar conhecido pelos vizinhos, mas não por conversas ou simpatia. Ele era o cara estranho da jaqueta suja, que vivia com manchas de sangue nas roupas, falava sozinho e tinha um cheiro forte, como carne apodrecida. Sinal de alerta, testemunhos posteriores relataram. Ele comprava gatos vivos na loja e voltava dias depois. O dono do pet shop parou de vender, mas ele ameaçava. Vi ele enfiar um animal morto dentro de um saco de papel e sair andando como se nada fosse. Ele me disse que o FBI colocava veneno no miojo dele. E ria. Mas com os olhos vazios. Mesmo com essas denúncias, nenhuma autoridade foi até sua casa. Nenhuma equipe de saúde mental foi enviada. Mais tarde, quando a polícia entrou no apartamento de Chase após sua prisão, o que encontraram foi uma verdadeira cena de guerra biológica. Sangue em todas as paredes. Animais mortos espalhados em diferentes estágios de decomposição. Um liquidificador com restos de órgãos crus. Recipientes com sangue coagulado. Garrafas plásticas rotuladas como combustível vital. Ali, Richard passava os dias misturando vísceras de animais com Coca-Cola, acreditando que isso o impedia de morrer. A geladeira guardava partes de coelhos, órgãos caninos e ossos que, mais tarde, seriam identificados como humanos. Durante os 2 anos que antecederam os assassinatos, Chase teve 5 encontros oficiais com profissionais de saúde mental. Em 1976, após invadir o consultório de um médico psiquiatra e exigir sangue fresco, foi levado por um segurança. Foi liberado após 1 hora. Em 1977, sua mãe tentou interná-lo. A avaliação dizia: paciente acredita que seu sangue está evaporando. Pode representar risco a si e a outros. Conclusão do caso: não oferece perigo imediato. Alta concedida. Richard começou a guardar animais mortos em potes dentro do freezer, organizados por data. Ele acreditava que o sangue tinha vida útil, e que devia ser consumido no auge da vitalidade energética. No começo de dezembro de 1977, Richard Chase foi visto matando um cachorro com as próprias mãos em um terreno baldio. A cena foi testemunhada por 2 adolescentes, que chamaram o 911. Mas quando a viatura chegou, Chase havia ido embora. A ocorrência foi registrada como um animal ferido por outro animal. Essa foi a última chance. E ela escorreu como sangue pela neve. Sábado, 23 de janeiro de 1978. Na casa número 2310 da rua Tioga, no bairro de Ishiária, uma jovem de 22 anos preparava o café da manhã. Teresa Vallin, grávida de 3 meses, sozinha em casa. Às 10h42 da manhã, Richard Chase invadiu a casa de Teresa pela porta dos fundos. Não usava máscara. Tinha uma espingarda calibre .22, uma faca de açougueiro e uma sacola com sangue coagulado. Teresa foi atingida na cabeça com um disparo.
morreu instantaneamente. Chase arrastou o corpo até o banheiro, trancou a porta e permaneceu ali por 40 minutos. O que fez nesse tempo foi descrito como mutilação abdominal, necropsia improvisada, remoção de fígado e rins, consumo direto de sangue das cavidades, injeção de sangue em seu próprio braço com uma seringa, simbolismo com sangue nas paredes do banheiro. Na cama do casal, a polícia encontrou um pote de iogurte misturado com sangue humano. O marido de Teresa, David, chegou às 17h28. Encontrou a porta entreaberta e o silêncio. Chamou pela esposa. Subiu os 2 degraus. E gritou. Os vizinhos ouviram. A polícia chegou. E parou. Em choque. A cidade ainda não sabia. Mas o pior ainda estava por vir. 27 de janeiro de 1978. Casa número 2115 da Merritt Avenue. Lá estavam Evelyn Mirotti, 38 anos. Jason, seu filho de 6 anos. Dan Meredith, 51, amigo da família. David Ferreira, bebê de 22 meses, sobrinho neto de Evelyn. Às 9h47 da manhã, Richard Chase entrou pela porta destrancada. Dan Meredith foi o primeiro morto. Tiro na cabeça, no corredor. Evelyn tentou fugir. Levou um tiro nas costas. Jason correu e se escondeu. O bebê ficou no berço. Durante os próximos 40 minutos, Chase profanou o corpo de Evelyn. Espalhou sangue pelas paredes. Bebeu sangue com mamadeira. Sequestrou o bebê David. Matou o pequeno Jason no armário com um tiro no crânio. A amiga de Evelyn, Dorothy Ferrin, chegou às 10h31 para entregar um casaco. Viu sangue na calçada. Ligou para o 911. A polícia entrou. E quebrou emocionalmente. Cena indescritível. No espelho do banheiro. Eliminar, escrito com sangue. O corpo do bebê seria encontrado dias depois, parcialmente devorado, em uma caixa no porão do prédio de Chase. O FBI cria o perfil Chase para estudar assassinos desorganizados, com psicose aguda. A mãe de Chase desapareceu da mídia. A casa do massacre foi demolida. Vizinhos ainda deixam flores onde ficava a calçada. O pai do menino Jason fundou a ONG Voices of the Ignored, que ajuda famílias com histórico psiquiátrico grave. O caso nunca foi popular na mídia brasileira. Porque não tem glamour. Não tem charme. Só tem dor. Silêncio. E um grito ignorado por todos. Se você assistiu até aqui, obrigada. Essa é uma história pesada, real, e que poucas pessoas conhecem. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, comente, compartilhe, porque só assim essas histórias não morrem. E se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Que Deus nos proteja de quem o mundo abandona. Até o próximo caso.